Rodrigo Cabral, por favor. Ainda vamos continuar falando sobre IA, hein? Já que eu vi lá no Slido muitas questões, muitas perguntas. Vamos continuar ainda com IA. Estratégia de comunicação com IA, o fim do acho que entenderam, como a IA transforma a comunicação em entendimento comprovado. Rodrigo é sócio-diretor de marketing e vendas na Progic, lidera as relações de mercado e cliente com uma visão inovadora. Com 20 anos de experiência, sua paixão é transformar ideias em realidade, impulsionando o crescimento e eficiência operacional. Acredita que a comunicação interna é fundamental para conectar pessoas, construir uma cultura forte e gerar resultados sustentáveis para as empresas. Formado em Ciência da Computação com doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e com certificado em Inovação pelo MIT. Rodrigo se destaca por sua expertise em planejamento estratégico, desenvolvimento de soluções e liderança de equipes multidisciplinares. A Progic é uma parceira da Supera, parceira em negócios. Encontramos na Progic grandes soluções de tecnologia aplicadas em comunicação interna e também parceira do Diálogos. Eles, no ano passado, caminharam com a gente nas 6 edições, esse ano também estarão com a gente. Então, encontramos também essa sinergia de vontade de ajuntar o mercado para a gente conseguir pensar em como melhorar tudo aquilo que a gente entrega de valor. Rodrigo, obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Bom. Obrigado, Zé. Deixa eu ver qual que é o lugar que eu vou... vou ficar nesse canto aqui, depois eu vou para o outro lado para... vou precisar disso. E para frente é o de cima? Esse aqui. Você vai passar agora para você passar para o próximo, testa aí. Não, está aqui. Já achei, já vai dar certo. Bom dia. Bom dia. Quero de novo agradecer ao Zé aqui pelo espaço, a Supera. Esse evento está muito legal, o Grupo LX está nos recebendo aqui. Vou dar uma notinha, a Daniela, a Oracle é nossa provedora de serviço, a gente é cliente de vocês, tá? A gente opera, vice-versa, mas a gente opera aqui no Data Center de São Paulo com failover em Valinhos, tá? Então assim funciona bem, rola bem legal lá. Eu achei bem interessante, porque focado aqui no assunto que estava conversando antes, né? E vocês deu para perceber pelo meu currículo, né? Mas eu gosto de falar que eu sou o Rodrigo da Progic, que é mais fácil, mas eu sou da área de tecnologia, né? E cabeça um pouco de engenheiro, as pessoas começam a conversar, começam a colocar todos os assuntos em caixinhas, né? Um pouco a forma como a minha cabeça funciona. E as caixinhas que eu costumo enxergar ligado aí na comunicação, a primeira caixinha foi discutido muito aqui, que é a caixinha da produtividade, né? O Daniel puxou isso no início, né? Tudo que a gente faz para fazer, né, ganho de tempo, e depois todo mundo conversou a respeito no painel. Depois veio a caixinha da IA, usando como agentes, base de conhecimento, né, aquela curadoria, vamos alimentar a IA para ela aprender e nos ajudar de alguma maneira, e a Cíntia e o Daniel falaram a respeito disso também. E depois tem a caixinha, que é a caixinha do uso no negócio, né, que é quando... Aí abre milhares de opções, né, que é como que a IA gera competitividade e faz diferenciação, né? Mas eu venho contar uma história aqui de uma caixinha que não foi discutida. Fiquei até na dúvida, será que essa caixinha vai entrar no assunto ou não vai? Então, vou contar essa história aqui para vocês, que tem a ver com o título que é O Fim do Acho que Entenderam, e que também está ligado a um lançamento da Progic para esse ano. Então, gente... Imagine um dia quente num grande centro, né? Deixa eu sentar aqui, acho que vai ficar melhor, que eu não vou ficar na frente do pessoal de lá. Então, imagine um dia quente num grande centro, não precisa ser São Paulo, tá? Tem lá no oeste do Brasil, tem mais calor ainda, né? E enquanto isso, a maioria desacelera, começa o dia do João indo para trabalhar à noite, né? Ele chega ainda com coisas na cabeça, né? Acabou de sair de casa, pensando nas compras, nas crianças, né? No que ele vai comer, né? E, como de costume, ele vai para a DDS com o Marcos, com os colegas lá, né? Isso aí
uma realidade que muitas indústrias têm, né? E chega lá, não sei porque que está dando esse repeteco aí, mas... E chega lá, chega a notícia, né? O Vale Refeição será cancelado, né? Imagina na DDS, né, o coordenador chegar lá e soltar essa mensagem, né? E o que que acontece, né? Caos instalado, né? Caos instalado total. E a operação parou. Greve, né? Para tudo. Isso, imagina, era à noite, né? Madrugada lá, virando a noite. Quem que está acordado para atender uma emergência dessas, eu não sei. Mas, na prática, no meio do pânico, o Carlos resolve reler o comunicado que ele tinha lido, né? Para gerar essa notícia. E eu vou aproveitar para ler esse comunicado para vocês aqui agora, rapidinho, só o início dele. Comunicado interno. Prezados colaboradores, informamos que a partir de 31 de maio de 2026, o contrato vigente com o atual operador de Vale Refeição será encerrado. Em consequência disso, os cartões atualmente em posse dos colaboradores serão desativados e deixarão de funcionar, não sendo possível utilizá-los para quaisquer transações a partir da data mencionada. O benefício, conforme disponibilizado até hoje, não estará mais disponível no formato ao qual vocês estão habituados. Pedimos que usem o saldo remanescente até o último dia do mês corrente. A partir de 1º de junho, a empresa passa a operar com um novo fornecedor de Vale Refeição. Né? Os novos cartões serão distribuídos pessoalmente pelo RH, mas... né? O Carlos só leu o início e aí ele se deu conta, né, que na verdade não era cancelamento, era substituição, e ele tinha passado a mensagem errada, né, porque ele tinha entendido errado. Liga para diretor, acorda todo mundo, porque não adianta falar que não era bem isso, que o pessoal já não acredita mais, né? Começa tudo parou, então prejuízo, entra projeto de crise, né? E virando a madrugada, lá pelas 6 horas da manhã, entrou o plano de comunicação completo, com porta-voz, com todo mundo falando, para esclarecer, né? Mas o dano à confiança, né, o estresse que todo mundo passou, né, a relação com o colaborador, as relações internas no geral, ficaram prejudicadas, né? Isso é baseado na história real, tá, gente? Vem uma pergunta, vocês já viveram algo parecido? Eu espero que não, tá? Eu espero que pouca gente levante a mão aqui, tá? Mas vocês já viveram alguma crise parecida por falha de comunicação? Ou não? Tudo certo, né? O comunicado podia ter sido melhor, mais bem escrito, né? Começou pela parte final, né? Mas às vezes na correria foi feito por IA, provavelmente não passou por revisão, né? Na correria pode sair desse jeito, né? Quem já viveu isso, né, sabe, né, quanto que custou uma parada dessa de empresa, né, o prejuízo que isso tem, né? Mas e se fosse diferente? E agora eu vou ver se eu levanto um pouco aqui. Estou meio na dúvida, vou ficar aqui um pouco aqui. E se fosse diferente, gente? O Marcos, ao invés de receber um e-mail, recebeu um WhatsApp, ou recebeu um e-mail e um WhatsApp, ou no Teams, como for, né? Escolher um canal de mensageria da sua empresa, né? Oi, Marcos, tudo bem? Quero confirmar contigo um comunicado importante do RH sobre o encerramento do contrato com o fornecedor atual e a troca do Vale Refeição. Você chegou a ler esse comunicado? Né? Vou sentar aqui que eu acho que vai ser melhor. Não, ele não tinha lido, né? Mas vamos supor que ele leu e também estava no caminho. Podia ser um cenário como esse, né? Não li.
Sem problemas, Marcos. Vou te resumir rapidinho. O contrato com o atual fornecedor de vale-refeição será encerrado e os cartões atuais ativados. Teremos um novo fornecedor e os novos cartões serão distribuídos no início do próximo mês. Só para confirmar, ficou claro que o valor do benefício e as condições de uso permanecem inalterados? Mas, ainda assim, o Marcos não leu direito e falou, peraí, mas vai ser cancelado? Né? Estava acelerado, imagino o que ele estava pensando, né? Não, Marcos, o vale-refeição não será cancelado. O cartão atual deixará de funcionar e será substituído por um novo de um fornecedor diferente. O valor e as condições do benefício permanecem inalterados. Então, só para confirmar, ficou claro que o benefício continua e que a mudança é apenas de fornecedor? Sim. Né? Obrigado pela perfeito, Rodrigo, para estar Carlos aí. Eu não sei por que Rodrigo sou eu, tá? Que eu estava fazendo a simulação antes de trazer para cá. Então, pô, obrigado pela confirmação. Agora tenho mais um comunicado para checar contigo. O ajuste de horário durante a Copa do Mundo. Você chegou a ler esse comunicado? Porque o conceito é esse, gente, né? O que a gente está construindo e é os testes que a gente está fazendo, e esse é um projeto de mais de ano, tá? Que a gente já fez teste, a gente já rodou até em evento da Supera, e está num grande projeto ligado a isso, é que a gente enxergou uma quarta caixinha para usar a IA, que é usar ela como um canal de comunicação ativo, né? E é um canal que, o objetivo desse canal todo mundo sabe que tem aqueles 3, 4 comunicados que todo líder tem que saber toda semana, né? Você fala, isso aqui eles têm que saber, né? Esse tipo de comunicado que é importante, que é vital, que é de transformação e que não pode ter erro, a gente está propondo que seja utilizada a IA para fazer conversa humanizada com as pessoas. Essa conversa podia ser com todos os colaboradores ou podia ser só com o líder. Aí entra a parte de segmentação, né? E, obviamente podia ser inglês, espanhol, japonês, como for também, porque a IA consegue fazer essas traduções de maneira automática. Só para comentar aqui, o comunicado que eu li no início foi o comunicado que foi alimentado na IA. Ela que quebrou entre quais são os objetivos e ela que gerou esse diálogo que vocês viram aqui. Não foi gerado, não foi um roteiro escrito por uma pessoa. Esse roteiro foi escrito pela IA, foi gerado pela IA, eu só transcrevi aqui. E qual que é a métrica que a gente passa a ter com isso? Porque hoje as métricas que a gente tem é comentário, curtida, né? Pensa dos canais de comunicação, né? Qual é a métrica que a gente passa a ter com essa confirmação, com essa nova tecnologia, essa nova abordagem? A métrica de confirmação de entendimento. Você entendeu? Sim. Bom, então o Marcos e o Rodrigo entenderam. Aqui está escrito Rodrigo, né? Então, esse aqui é um dashboard da solução do novo painel da Prodigy que vai ser lançado, né? E aí o que eu chamo a atenção é aquele 890 ali em cima. Né? Na hora que você está fazendo toda a gestão dos comunicados, né, a distribuição deles e tudo mais, você passa a ter a métrica de entendimento. Né? E essa é a métrica que a gente vai estar lançando esse ano, né, da nossa plataforma. Né? Lembrando que a nossa plataforma hoje ela tem esses canais de comunicação, né, que é TV, e-mail. Né? A gente tem um sistema de alerta desktops que faz aquele pop-up e tem também a rede social corporativa via celular. Né? E agora está entrando o 5º canal, né? Parece o 5º elemento, né? Está entrando o 5º canal, né? Que é o nosso superagente, que é como a gente tem chamado. Né? Então essa é a história. Eu queria trazer mais telas de sistema, mas eu não fui. Esse é o máximo que eu consegui trazer para vocês. E quem tiver interesse, está aí os dados de contato. E é isso. Tá bom? Era o pontinho para fazer aqui. Tá joia? Alguma dúvida? Não sei se tem tempo para isso. Tem uma pergunta ali, por favor.
Pega o microfone, Lívia. Deixa eu... Como medir de forma concreta que uma mensagem foi realmente compreendida e não só visualizada? É por isso que a gente pergunta. Você entendeu? Né? Tem uma outra forma de fazer pergunta que a gente faz pergunta assim: do que eu expliquei no comunicado, qual o benefício que te deixou mais, te interessa mais? Né? Então você faz uma pergunta sobre o texto. Né? Essa aí a gente está internamente chamando de confirmação de leitura e confirmação de entendimento. Né? Então são 2 níveis. Mas a forma de garantir que ele não foi só visualizado é porque a gente faz uma pergunta. Se ele não respondeu, eu só assumo que ele visualizou. Né? Agora, a pergunta maior talvez seria, tá, mas ele visualizou, e o Carlos, acho que eu estou confundindo o nome do coordenador, ele visualizou também, mas ele entendeu? Então não basta visualizar, tem que entender. Eu acho que essa é a grande mudança que a gente está trazendo. Né? Tinha mais alguma pergunta? Não. Existe o risco da comunicação ficar excessivamente guiada por dados e perder a sensibilidade humana? A gente fala muito assim eu até tem mais a ver no primeiro painel, mas eu gosto de falar assim que o grande skill que vai vir é saber fazer perguntas. Né? Eu acho que esse é a grande... A gente chama pergunta de prompt, né? Mas acho que o grande skill que vai vir nesse lance da IA é saber fazer perguntas. E aí, até para quem entende, eu faço muitas perguntas, tá, gente? Eu trabalho muito com dados e eu faço muitas perguntas para a IA sobre os dados. Né? Então, querendo ou não, acho que a IA vai trazer um resgate das relações, porque você vai se afastar do número e vai entrar direto na essência do que realmente você tem que descobrir e tudo mais. Então, acho que tem isso. Mas uma coisa que não tem volta você precisa comprovar o teu resultado. Né? Cada vez mais isso acontece. E não tem como você comprovar o resultado hoje em dia apenas qualitativamente. Você também tem que comprovar o resultado quantitativamente. E para isso servem os indicadores. Né? É isso, Rodrigo. Muitíssimo obrigado por mais uma participação no Diálogos.